World virus, yes, they're right. Sold to the merchant ships. Minutes are forget to God. Cara, às vezes eu preciso desse tipo de som pra relaxar, mano. O Bob era bom, cara. Tava aqui pensando, né, cara? Como que eu bolo o conteúdo pra não ficar pesado pra vocês? Não tem como, mano. Se for falar dos assuntos que eu gosto de abordar aqui, que precisam ser abordados, não tem como a gente descontrair, dar uma risada, ficar de boa. É que nem o caso desse conteúdo, né? Eu, no dia de ontem, havia trabalhado 2 turnos, né? Ou seja, um turno dobrado, 24 horas, mais o período de deslocamento, outras responsabilidades. Fiquei por volta de mais de 30 horas acordado, né? Boa parte dela, né, num sol aí de 337 graus. Tava esgotado, galera, esgotado, sem condições de fazer muita coisa. Então, mesmo eu planejando na minha mente aqui, né, sei lá, editar algum tipo de conteúdo para vocês aqui no canal, para tentar, né, sei lá, tirar um pouco do peso, da quantidade de conteúdos a soltar aqui para vocês, não deu tempo, galera, porque eu não tinha condições de parar aqui, né, sentar, gravar ou editar um vídeo para vocês, tava quebrado. Mas ainda assim, eu mexendo no meu celular, depois até abri o computador aqui, né, vi no finalzinho do dia, né, uma matéria, né, na verdade uma declaração do Bolsonaro, que eu não sei, cara, me deu uma adrenalina na hora, mano, que eu falo pra você que puta que pariu, cara. Se liga, essa declaração aqui. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Bom, eu não sei porquê, né, a gente ficou um pouco em choque com isso. Está sendo repercutido até agora nas redes, todo mundo comentando disso, todo mundo falando. Né, a galera que é contra o Bolsonaro, né, é mais um, né, motivo para ficar contra ele. Até o gado do Bolsonaro está revoltado, né, com uma coisa como essa. Eu não sei se foi o tom de deboche com o qual ele falou isso, essa declaração, que acabou com a Lava Jato mesmo, que no governo dele não tem corrupção. Sabe, a questão do tom de deboche a gente entende, né? Que é uma forma de garantir que ele possa voltar atrás depois. Ele fala em tom de deboche, com essa ironia, como se estivesse brincando. Né? E aí fala com a imprensa, e se repercutir mal como está repercutindo, é capaz do vagabundo ainda chegar lá e falar assim, não, eu tava brincando, pô. Tava sendo irônico, a imprensa me persegue, não sei o que, eu sou vítima. Mais ou menos isso. Mas a forma, né, o que ele falou ali, né, eu não fico chocado, é verdade. A Lava Jato tinha acabado quando teve o impeachment da Dilma. Ela ainda ficou em funcionamento para concretizar o golpe até a época da eleição. Depois da eleição, então, do Bolsonaro, aí não tinha mesmo Lava Jato. Eu falei isso lá na época do governo Temer, tá? A Lava Jato acabou lá no governo Temer. O processo dela era envolvido aqui, né, no mecanismo de golpe, que era provocar o impeachment, levar o nosso petróleo, né, e no fim eles viram que dava para aproveitar, inclusive, para fraudar as eleições. Levantando alguns escândalos na véspera, prendendo, né, o Lula, e tudo favoreceu o Bolsonaro. E agora, cara, não faz mais sentido manter a Lava Jato, ainda mais com um governo que é totalmente aliado, na verdade é um governo totalmente submisso ao Centrão, que é a maior quadrilha de corrupção da história desse país, cara. Bolsonaro hoje, galera, ele é aliado do Centrão, né, na mais pura linhagem de corrupção. Valdemar da Costa Neto, Kassab, Ricardo Barros é líder de governo, todo mundo altamente investigado, todo mundo altamente envolvido em escândalos de corrupção, tanto eles quanto o partido deles, de cada um deles. Você tem lá Roberto Jefferson, cara, do lado do Bolsonaro. Roberto Jefferson, mano, bandido. Esse você pode dizer que é bandido e não sofreu nenhum processo, porque ele é mesmo, tava na cadeia até outro dia por corrupção. Tá lá defendendo o governo Bolsonaro, cara.
Tem ministros do Bolsonaro também envolvidos em denúncias e escândalos de corrupção. Sabe? O Paulo Guedes, né, tem processos pesados de investigação. Aqui é tudo censurado, tudo arquivado, tudo manipulado. Mas está lá, fundo, né, de pensão, mais um golpe que ele deu no Banco do Brasil. Tá certo que ele usou a justiça para censurar a imprensa de não divulgar as coisas. Mas é isso, cara. Ditadura é assim. Quando escapa algum escândalo de corrupção, eles usam a justiça para censurar. E aí, se ninguém falar da corrupção, não tem corrupção, é igual o Bolsonaro. Quando ele fala que não tem corrupção no governo dele, né, é o esquema militar de governo na época da ditadura. Se não tiver investigação, não tem corrupção, cara. Não precisa ser um gênio para descobrir isso. Não foi o Bolsonaro que descobriu, ele está copiando os militares na época da ditadura. Não tinha grandes escândalos de corrupção na época da ditadura porque você não podia falar sobre isso. Facilmente você seria perseguido, torturado, executado. Então, logicamente que ninguém ia investigar, porque o sistema estava totalmente aparelhado. Exatamente, cara. É exatamente o que o Bolsonaro fez hoje, aparelhando o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, né, os procuradores. E com o sistema todo aparelhado, só sobra a imprensa para agitar o povão. A imprensa vem pra rua, publica as coisas lá, e aí o povão cobra, né? A pressão popular pode fazer com que a justiça, né, não faça uma pizza no final, não arquive o processo, né, não proteja, não blinde o bandido. Mas se não tiver nem imprensa, que é o caso agora, a ditadura fazia isso, o Bolsonaro está fazendo também. Nem a imprensa pode falar da corrupção do governo Bolsonaro. Olha o caso lá do escândalo Queiroz, cara. A corrupção do escândalo Queiroz, aquilo não é rachadinha, é corrupção. As investigações já levantaram aí milhões e milhões, não é só de recurso desviado, é milhões e milhões em grana viva, mala, sacola, bolsa, caixa de dinheiro. É assim que se lava dinheiro, é grana viva, cara. E é um escândalo tão absurdo que envolve ali, né, quadrilha organizada como as milícias, envolve lá desvio de recursos públicos, e isso é corrupção. Tem envolvimento do funcionário público, deputado, assessor, tem funcionário fantasma, né? Tem de tudo ali, cara. É tudo da clássica corrupção, a rachadinha. E o chefão da rachadinha é o Bolsonaro, não é o Flávio, não é o Queiroz. Não é as esposas do Bolsonaro que compravam imóveis com dinheiro vivo. Não, o chefão de tudo, que liga tudo, o elo de ligação de toda a corrupção do escândalo Queiroz é o Bolsonaro, ele é o chefe. O resto é tudo laranja dele. Isso é corrupção na veia aqui, ó. Daquela série mesmo que a gente fala clássica, né, e dá risada. Caramba, esse cara é corrupto mesmo, é isso aí, ó. E as investigações estão levantando, e sabe o que faz o Bolsonaro? Pega a justiça e censura a Globo, no caso, né, pra não falar do escândalo Queiroz, pra não falar do Flávio e o Bolsonaro, porque pega mal, né? Porque se o povo ficar sabendo o que tá acontecendo, que as investigações descobriram, vai pressionar a justiça e não vai ter como blindar o filhinho e não colocar ele na cadeia. Vai pra cadeia, assim. Se fosse um país sério, toda a família Bolsonaro, inclusive ele, estavam todo mundo na cadeia. Até a Michelle na cadeia. Ou vocês esqueceram dos 89 mil que o Queiroz depositou pra ela e liga diretamente com o próprio Bolsonaro? Ah, talvez vocês tenham esquecido, né? Porque esses dias o governo Bolsonaro desviou 7,5 milhões de reais, que era para atuar no caso do coronavírus, desviou para umas ONGs ligadas à família dele, no caso a mulher dele, né? Desviou para outras ONGs ligadas lá da Damares e tal. Nem licitação, não tem controle, não tem nada. É porque descobriram por acaso esses 7 milhões aí, 7 milhões e meio. Não dá para arredondar no caso, né? Isso é corrupção, porra! Não tem outro nome. Ah, estão realocando. Os nomes são engraçados, né? Estão realocando verba pública. Não é realocando, é desviando. Desviando é corrupção. Envolve funcionário público, cara. Tem corrupção no governo Bolsonaro desde o início. Olha lá o caso Itaipu. Você lembra do caso Itaipu? Talvez não, porque eles fizeram a imprensa não comentar mais sobre isso. Escândalo! Isso é corrupção logo no início do governo Bolsonaro. Caso Itaipu, procura aí pra você entender o que aconteceu. Eu também já falei aqui no canal. Olha o Paulo Guedes. Tem lá os fundos de pensão e tal. Ninguém fala sobre isso, né? Segredo de justiça. Corrupto adora segredo de justiça. Tá cheio de segredo de justiça no governo Bolsonaro. Transparência nenhuma. Mas o Paulo Guedes está envolvido em um outro grande escândalo recente agora, que envolve lá um banco particular ligado a ele e um banco público, o qual ele domina como ministro da Economia.
deu um golpe de milhões, bilhões de reais, de novo. De novo, um grande golpe de milhões de reais, usando esse banco particular. E aí quando uma revista levantou a denúncia, que ninguém sabia até então, quando fizeram a denúncia, sabe o que aconteceu? Ah, investigaram, vão prender o Paulo Guedes. Não. Paulo Guedes entrou na justiça, né, controlada pelo governo dele, e a justiça censurou a revista de falar sobre o caso. Se ninguém ficar sabendo, não aconteceu, porra. É mais ou menos assim que funciona. É assim que se acaba com a corrupção. Você achou que foi chocante o que o Bolsonaro falou? Nossa, o que o Bolsonaro falou, né, que acabou com a Lava Jato. Eu falei, acabaram com a Lava Jato lá atrás do governo Temer. E tinha que acabar mesmo essa porra, uma quadrilha. Detonou o país. Todos os envolvidos ali prestavam serviço para os Estados Unidos. Todos eles. A quadrilha dos promotores ali pelo Dallagnol, o próprio Moro. Um grande esquema. Tinha que acabar mesmo, cara. Porque nunca foi pelo país, nunca foi no combate à corrupção. Era só para dar um golpe, para facilitar o golpe dos gringos aqui. Não precisam dar tiro aqui no Brasil para tomar o nosso petróleo e colocar um ditador deles no poder. Não, um fantoche deles, não. Bastou uma operação da justiça com um nome bonito e tal, e um monte de gado aplaudindo. Deram um golpe no Brasil. Lava Jato é golpe no Brasil. A única coisa que o Bolsonaro fez no esquema Lava Jato ali foi perceber o perigo envolvido por trás dela e tomar conta dela antes. O Bolsonaro chegou, inclusive, a usar a Lava Jato para dar um golpe no governo do Rio de Janeiro, para tirar o Witzel, né, do poder de investigação sobre o filho dele, para não pegar o esquema da família dele no Rio. O Bolsonaro já tentou interferir no Rio várias vezes, né? Ele confessou isso. Então não dá para ficar chocado ele confessando que não tem, que acabou com a Lava Jato. Ou brincando, dizendo que não tem corrupção no governo dele. Ele aparelhou todo o sistema, inclusive a PF, e falou sobre isso. Ele confessou isso. Olha aí ele confessando. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Aí você fica chocado dele dizer que acabou com a Lava Jato. Ele confessou que interferiu na PF para salvar o filho dele, para salvar o Queiroz, salvar os meus familiares, para não pegar uns amigos meus. É isso, cara. Aí ele usou até a Lava Jato para dar um golpe. Foi a Lava Jato que levantou, né, o escândalo lá do coronavírus e o Witzel e tal. Deu um golpe no Rio para assumir o controle de tudo ali. Porque senão ele ia cair ali no Rio de Janeiro. Tão grave que é o escândalo envolvendo a família Bolsonaro ali, com crime organizado, milícia, morte, que é o caso Marielle, os recursos públicos na corrupção ali na Assembleia do Rio, né, o esquema do desvio ali de grana viva, os imóveis, as famílias ali envolvidas, ali, os laranjas do Bolsonaro. É muita gente, cara. Então ele tinha que assumir. E agora ele não precisa mais da Lava Jato. Ele já tem o próprio esquema dele. A Polícia Federal faz o serviço sujo do Bolsonaro, pegando seus inimigos, blindando seus filhinhos corruptos. Tá tudo no esquema, cara. E a galera aqui debatendo ainda. Será que o Bolsonaro não tava brincando? Será que ele tá... Ele tá falando sério sim, cara. Em tom de brincadeira, porque ele gosta de debochar na cara dos outros. Né? Eu acho que o poder, a arrogância dá isso a ele. Eu vou falar pra essa galera otária aí que eu acabei mesmo, que não tem corrupção aqui. Não tem, porque ninguém vai investigar mais. Sabia que a promotora do caso, lá do Flávio Bolsonaro, que investigou as rachadinhas, está sendo investigada? Investiga o investigador. Coação, intimidação, cara. Você acha que outro promotor vai ficar à vontade? Inclusive eles estão até querendo acabar com a estabilidade do funcionário público para acabar com essa porra aí. Aí que o cara não vai investigar mesmo, aí que a corrupção rola solta. Entendeu as metas, os programas do governo Bolsonaro? Até estabilidade de funcionário público eles querem tirar para facilitar o esquema de corrupção. Colocar os caras deles lá, impedir que outras pessoas que estejam lá, né, investiguem eles, né, denunciem eles. Usar a justiça para censurar a imprensa. E ainda debochar da cara do povo ainda, cara.
Sabe, Centrão, cara, Centrão com o governo Bolsonaro. Você viu que eles elegeram agora o ministro do STF? Centrão tá colocando o ministro do STF. O currículo do cara é absurdo, é tudo falso no currículo do cara. Como todos no governo Bolsonaro, é tudo falso ali. Corrupto não se prende a coisas verdadeiras, documento legítimo, não. Se você investigar bem, deve ter ministro lá, deve ter gente ligada no governo Bolsonaro, que até o RG dos caras é falso. Ainda mais o currículo. Mais um ministro do Bolsonaro com currículo falso, cara. Ministro do Supremo. Não é do governo Bolsonaro, né? É do Supremo. Mas seria o ministro do Supremo do Bolsonaro. Ele não vai colocar um cara qualquer lá. Quem indicou foi o Centrão. O mesmo Centrão que tá ali envolvido com Gilmar Mendes, Toffoli, esses caras que passam pano pra bandido. Ah, não pode falar isso que eu serei processado. Ah, mas cara, se o governo Bolsonaro não vai ser processado, eu vou ser? Pior que vou, cara. É assim que se acaba com a corrupção do país. Você prende, inclusive, quem denuncia, quem fala a verdade. Censura, persegue. Por isso que eles são tão preocupados em perseguir os antifas. Ditadura! Censura a imprensa. Né? Cerceia quem tem a opinião diferente da deles. Que porra de liberdade de expressão? Liberdade de expressão para quem defende o governo só. Quem ataca o governo é bandido, vai ser perseguido, vai ser preso, processado, condenado. Esse é o esquema, é assim que se acaba com a corrupção de um país. Bolsonaro fez mesmo o que ele prometeu, acabou com a corrupção. Ninguém mais investiga, ninguém mais denuncia, ninguém fala mais sobre isso e acaba. Porra, mano. Cara, esses caras aí da Lava Jato mataram um ministro do STF. Teori Zavascki quer denunciar, inclusive os caras do Centrão, que estão hoje com o Bolsonaro. Era a lista do Teori. Você viu essa lista depois? Não tem lista depois. Porque os caras derrubaram o avião do Teori. Isso é a Lava Jato. É assim que se acaba com a corrupção. Ninguém fala da corrupção. Quem ameaça falar, ou vai preso ou morre. É isso. Esse é o Bolsonaro. Ah, mano, mas também, né, cara? Um cara que falou isso do eleitor. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Então, concluindo, senhor presidente, nós crescemos 3 milhões de habitantes por ano. Não se dá vazão para a demanda de tantos problemas que esse pessoal pobre vai ter no futuro. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Para votar no governo que está aí. Só para isso, mais nada serve aqui. Então, essa política nefasta do governo de bolsas, em especial do Bolsa Carinhoso. Pena acabou meu tempo, senhor presidente. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Um cara que confessou que estuprava a galinha. Já comeu um bichinho? Que bichinho? Bezerrinho, vaquinha, cavalinho. Onde ia atrás de galinha no galinheiro, todo mundo ia na minha cidade, entendeu? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha, mas era comum, não tinha naquele tempo, tinha mulher como tem hoje em dia, que ele tinha mulher, mas a mulher não... Só que não tinha mulher, só tinha bichinho. E tinha um bando de moleque, rolava alguma coisa? Bom, Porra, mano. Tem como você esperar? Ele fala que ele é corrupto desde a época que ele era deputadinho lá, no Rio, quando ele tava começando a montar a quadrilha dele com os filhos deles lá. Sonegava. Autoridade pública que confessa sonegava imposto. Quer nada, ele sabe de tudo. Ele sabe, bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Cara que era a favor de tortura. Você fica chocado com o Bolsonaro falando isso aí, né? De fim da Lava Jato, Ele falou que era a favor de tortura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde Só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300.
Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Bolsonaro homenageou Ustra, Stroessner e Pinochet. O Ustra estuprava mulheres para a tortura ficar mais potencializada. O Stroessner estuprava crianças, meninas, sistematicamente, centenas delas. O outro lá, o Pinochet, era um traficante corrupto e que nas horas vagas matava pessoas. E aí você está preocupado com o escândalo do Bolsonaro agora, que ele falou uma merda agora? Ele fala merda desde que ele chegou lá na vida pública, porra. Ele faz merda desde que ele existe. Tá vendo? O outro conteúdo tinha ficado pesado, literalmente, né, que estendeu demais o vídeo. Falei uns palavrões, né, e aí contamina, né, a minha forma de me expressar aqui. E na hora de editar eu vi que o vídeo tinha ficado com quase 30 minutos. Falei, não, vou voltar aqui, vou dar uma resumida. Porque se eu falar todos os detalhes de corrupção ligados ao governo Bolsonaro, né, eu vou ter que fazer um filme pra vocês aqui. Ou melhor dizendo, um seriado, né, que é mais ou menos isso que é o meu canal. Né, com 300 vídeos de 30, 40, 50 minutos pra falar mais ou menos por cima os esquemas do governo Bolsonaro e a corrupção. Valeu.